Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando, então, mais uma noite de reflexões sobre dessas ferramentas tecnológicas que permitem que a gente, mesmo estando nesses momentos críticos que fazem com que as casas espíritas estejam com as suas portas fechadas, a tecnologia nos dá algumas possibilidades dessa interação entre o público frequentador, que vai às casas em busca de consolo, em busca de auxílio para as suas dores, em busca de uma compreensão maior que o Espiritismo pode lhes dar, e estão temporariamente privados dessa possibilidade por conta da pandemia que estamos em curso. Mas isso não impede que a doutrina espírita chegue ao coração das pessoas. E nós então estamos aqui, com o apoio da 12ª URI, estamos aqui falando diretamente da Casa Espírita Bezerra de Menezes, aqui em Chapecó, e utilizando as ferramentas que a tecnologia nos dá e que nos foram cedidas pela Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, para fazermos algumas reflexões na noite de hoje. O tema, como já foi divulgado, é aflições sob a ótica espírita. Tivemos alguns probleminhas técnicos no início, mas creio que já está tudo solucionado e a nossa reflexão ela vai se dar aí de forma tranquila. Então, o nosso ponto de partida para a nossa reflexão na noite de hoje é, como sempre, a palavra de Jesus. Para nós falarmos sobre aflições na ótica espírita, nós recorremos, evidentemente, à obra considerada a fonte religiosa do Espiritismo, que está posta no Evangelho segundo o Espiritismo. Especialmente para esse tema aflições, nós recorremos ao conteúdo dos capítulos 5 e 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nos traz as aflições. E a primeira pergunta que nos vem à mente para a gente iniciar esse nosso debate, essa nossa reflexão: o que nós devemos entender por aflições? O que seriam, o que nós podemos considerar que é, de fato, uma aflição em nossas vidas? Então, quando nós pensamos em aflições, nós nos remetemos imediatamente para episódios, enfrentamentos, situações em nossas vidas nas quais nós enfrentamos dores, enfrentamos sofrimentos, enfrentamos angústias. Então, para nós situarmos o nosso tema e saber exatamente o que nós estamos falando e o que nós pretendemos refletir acerca do que o Espiritismo nos coloca como sendo aflições, nós podemos, genericamente, considerar que uma aflição é tudo aquilo que me causa dor, que me causa mais do que um simples desconforto, algo que me traz sofrimento, que me traz angústia. Podemos então considerar várias situações da vida que a aflição se apresenta, seja no enfrentamento de uma grave doença, seja no passamento ou no falecimento, no desencarne de alguém que nós amamos, que nós temos próximo, seja um episódio em que uma ruína financeira se apresenta, e aí vem as privações materiais, rompimentos de relações que nós, durante décadas ou durante anos, alimentamos. Tudo isso nos causa dor, tudo isso nos causa desconforto. E, avançando um pouco mais, saindo desse conceito de aflição e indo propriamente para a palavra do Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia, que Deus nos forneceu como o tipo mais perfeito que pisou no planeta
E além desse tipo mais perfeito, o nosso grande professor, Jesus é o grande professor de almas. E é a Ele que nós devemos recorrer para refletir o papel das aflições das nossas vidas. Por que as aflições acontecem? Por que elas visitam-nos? E o que nós devemos fazer para superá-las? E mais do que superá-las, de que forma eu posso extrair dos episódios aflitivos, das dores, dos sofrimentos que a vida nos coloca, ensinamentos e seguir adiante. Então, a primeira passagem de Jesus que nós ressaltaremos nessa reflexão é aquela que está colocada no Evangelho de João, na qual Jesus nos fala. Vamos recorrer à palavra literal do Mestre. Disse Jesus nessa frase: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nessa palavra, nessa assertiva de Jesus, vejam bem que Jesus não está falando no condicional. Ele não está dizendo quando você sofrerá uma aflição. Ou ele não está falando se você sofrer uma aflição. Ele está afirmando, ele está sendo assertivo, ou seja, ele está nos garantindo que na nossa caminhada aqui na terra nós sofreremos aflições. No mundo tereis. Ele não diz no mundo podereis ter aflições. Não diz Jesus poderás ter aflições. Ele afirma categoricamente: tereis aflições. E isso nos remete para a realidade que a vida nos apresenta, em que a aflição, a dor, o sofrimento, ela é uma realidade universal. É uma realidade de todas as pessoas. Se há algo que atinge todos, independentemente da sua posição social, da sua escolaridade, independentemente do local do mundo que nós habitamos, essa coisa é a aflição universal. Todos nós enfrentamos, em um momento ou em outro da nossa vida. Alguns aflições mais atrozes, outros aflições passageiras, um pouco menos complexas. O fato é que, em todos os momentos, aliás, o fato é que todos nós, em determinado momento, passaremos por crises aflitivas. E é isso que Jesus nos fala. Que nós teremos aflições, porém, tende bom ânimo, disse o Mestre. Não nos rendeis, não nos deixeis render a esses momentos de aflição. Não transformai essa aflição que te visita num determinado momento em algo que te paralise, que lhe roube todas as forças. Tende bom ânimo, nos convida o Mestre. Porque é com esse bom ânimo, com essa disposição de superar a aflição, ou de compreendê-la para dela tirar a melhor informação, o melhor ensinamento para a nossa vida, buscando sempre a ajuda do mais alto, é que nós faremos com que essa aflição se transforme em algo que seja positivo para a nossa evolução. E avançando um pouco mais, já falamos do que nós devemos considerar a aflição, falamos sobre uma fala do Mestre, que assevera que nós teremos aflições. Avançamos um pouco e entramos então na explicação que o Espiritismo nos dá para as aflições que nós enfrentamos. Mas, primeiramente, temos que situar a figura de Deus diante disso. O Espiritismo nos assevera que Deus é a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema, alguém cujos atributos, entre os atributos, estão a soberana justiça e a soberana sabedoria. Deus, soberanamente justo e bom, que criou o universo e que criou todas as leis perfeitas e imutáveis que regulam o funcionamento desse mesmo universo, também
prescreveu leis que guiam a nossa existência individual. E sendo Deus justiça e bondade, colocando Ele na nossa caminhada existencial aflições no nosso caminho, nós, obrigatoriamente, se acreditamos que Deus é justo e bom, e Ele é, somos levados a crer, somos convencidos de que as aflições têm algum propósito. Elas têm explicações racionais que talvez nós não possamos identificar imediatamente. Mas considerando a nossa lógica de almas imortais, que vamos reencarnando, e o Marcelo falou semana passada, de forma bastante bela, sobre a reencarnação no Espiritismo, o papel da reencarnação na nossa caminhada evolutiva. Então, se nós consideramos que Deus é soberanamente justo e bom, que nós somos almas imortais, que temos a nossa caminhada e temos como objetivo progredir, esses obstáculos, as aflições, as dores, os sofrimentos, são colocados na nossa existência para que nós possamos evoluir. São ferramentas na nossa evolução espiritual. E, logicamente, para reconhecer isso, nós temos que ter acesso, ou estarmos convencidos de que existe Deus, de que existe uma justiça divina e, principalmente, de que Jesus nos trouxe a chave para o enfrentamento disso. Como o Espiritismo explica as aflições? De que forma nós devemos considerar a natureza e os propósitos das aflições em nossas vidas? Então nos diz o Espiritismo que basicamente duas são as causas das aflições, das dores e dos sofrimentos que nós enfrentamos nas nossas vidas. Nós temos causas ligadas a esta vida atual, a esta reencarnação presente que eu estou vivendo, e aí ele chama a doutrina espírita, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo nomina como causas atuais das aflições, e nós temos causas remotas, derivadas de outras existências. E no mesmo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, um título específico vai tratar das causas anteriores das aflições, anteriores, logicamente, a essa existência atual. Então, falando das causas atuais das aflições, dizem os Espíritos que há males que nós enfrentamos presentemente na nossa caminhada evolutiva e que nós devemos acreditar a nossa atuação, aos nossos atos na vida presente. Então, se eu identifico que estou, por exemplo, enfrentando uma doença, uma enfermidade, não necessariamente essa doença, essa enfermidade vai ter como causa vidas anteriores, encarnações anteriores. Há algumas enfermidades que eu alimento, que eu faço surgir no meu organismo em virtude da minha conduta nessa existência. Se eu alimento vícios, se eu não cuido adequadamente da minha saúde física, se eu deixo, por exemplo, se eu sou portador de uma doença crônica e o médico me recomenda uma determinada substância, um determinado medicamento para que eu possa tratar esse problema crônico e eu abandono o tratamento, por exemplo, se eu fumo durante muitas décadas e desenvolvo um problema pulmonar, tudo isso são condutas que vão ter como resultado uma doença nessa existência e em virtude da minha atitude nessa existência. Da mesma forma, se eu crio uma família e eu não dedico a atenção que os meus filhos merecem na tarefa da educação, se eu deixo como pai ou como mãe de estar presente na vida dos meus filhos e de lhe dar o exemplo de dignidade, de honestidade, que a nossa conduta enquanto pais necessita para que ela se espelhe nos filhos, e os filhos vêm a falir por falta dessa referência, e isso me causa um desgosto, me causa uma angústia, eu posso, evidentemente, acreditar essa aflição que eu estou enfrentando a minha conduta nessa vida, como um educador, como um pai omisso.
Então, tudo aquilo que nós identificamos, que nos causa sofrimento, que nos causa dor, e eu ligo a fatos e atos praticados por mim nessa vida, tem, evidentemente, como causa não existências anteriores. Por isso que todos os males, nem todos que nós enfrentamos em nossas vidas, nós podemos acreditar ao karma, como dizem alguns, ou colocar na conta da lei de reencarnação. Porque nem tudo que eu enfrento nessa vida como um sofrimento, eu posso terceirizar isso ou situar isso numa existência anterior. Muitas vezes, se nós fazemos uma análise sincera e honesta dos nossos atos nessa vida, nós vamos facilmente identificar que algumas das angústias têm a ver com a nossa existência nessa vida, com o nosso comportamento atual. Por outro lado, nos dizem os espíritos, nos diz a doutrina espírita, porque nós não estamos aqui colocando a nossa posição pessoal, se nós estamos aqui utilizando o canal de comunicação espírita, nós estamos falando o que o Espiritismo nos apresenta. Da mesma forma, no mesmo capítulo 5, então, vamos encontrar um tópico no qual Kardec discorre, com a ajuda dos espíritos, sobre o que nós podemos considerar aflições como tendo causas anteriores, ou seja, produzidas pela minha conduta pregressa em encarnações anteriores. E entre essas problemáticas, nós podemos cogitar, por exemplo, uma criança que logo, desde cedo, desenvolva uma moléstia grave. Evidentemente que, tendo essa criança vivido poucos anos, evidente que ela nada fez nessa encarnação ou na sua conduta presente para justificar que tenha a ver com a sua conduta moral nessa existência, pelas escolhas que ela fez, o desenvolvimento dessa doença. Os outros sofrimentos, saindo do campo da doença, mas para as angústias todas e mais variadas que campeiam a nossa existência, se nós não encontramos justificativa ou origem na atual existência, nós podemos então, aí sim, falar que nós estamos num processo de resgate ou enfrentando uma prova voluntariamente escolhida para esta encarnação. E aí nos dizem os espíritos que quando nós desencarnamos, quando nós estamos no mundo espiritual, depois de algum tempo nós uma lista atos das nossas encarnações anteriores. Da mesma forma que ao adquirir essa maturidade, em boa parte das vezes, na grande maioria das pessoas, das almas que habitam o planeta Terra, muitas delas são chamadas para projetar uma futura encarnação. E dentre as possibilidades que nós temos ao programar essa futura reencarnação, nós podemos sim escolher passar por aflições. É possível que isso aconteça. E quando eu faço esse planejamento, eu posso escolher passar por uma prova, por uma dificuldade, por um sofrimento, por duas razões. Quando eu situar a origem dessa aflição em existências anteriores. Ou eu faço isso para resgatar algo que eu pratiquei no passado. E aí a reencarnação vem como uma hipótese, uma possibilidade de, através do sofrimento, aprender com o mal que eu pratiquei no passado. Ou, não sendo algo ligado a algum resgate, pode ser que eu escolha voluntariamente essa aflição, mesmo não fazendo jus a ela pelos atos que eu tenha feito equivocadamente no passado, mas eu posso escolher isso como uma prova, como algo que vai servir para que a minha existência faça com que o meu planejamento espiritual, a minha caminhada espiritual evolua pelo enfrentamento de uma prova. Então, quando nós falamos que há aflições que têm como origem existências pretéritas, eu posso estar, mas não necessariamente, falando de uma aflição em virtude de um mau comportamento que eu pratiquei numa existência pretérita. Porque eu posso ter voluntariamente escolhido essa prova, essa dificuldade, para que isso sirva para mim como uma prova,
como algo que eu tenho que enfrentar nessa vida, não porque eu pratiquei algo no passado que me leva a agora colher essa aflição. Mas sim, tendo em vista a minha evolução espiritual, eu escolho voluntariamente essa prova. Então, os mecanismos que regulam a reencarnação, que regulam a nossa carreira evolutiva, às vezes nos impõem dificuldades e aflições decorrentes de vidas anteriores ou pelas minhas próprias escolhas, mas tudo tendo em vista a nossa evolução, a nossa caminhada. É por isso que, quando nós analisamos toda essa rede de explicações que o Espiritismo nos dá e aliamos isso à sabedoria e à bondade divina, nós concluímos, sem medo de errar, que todas as dificuldades e as aflições são colocadas na nossa existência por algum motivo, por alguma razão. E a razão genérica que nós cogitamos e que nós concluímos é que isso serve para o meu aprimoramento espiritual. A dor nos visita, as aflições nos visitam para que nós possamos evoluir, para que o nosso passo na caminhada evolutiva ele se acelere. E tendo em vista a sabedoria e a vontade divina, muitas vezes os maus atos que eu pratico em existências anteriores, às vezes a minha maldade foi tão grande em existências anteriores que eu acabo diluindo esse sofrimento, esse resgate em várias encarnações. Falando aí das almas que estão em processo de resgate através de aflições que têm como causas anteriores, motivadas pela minha vida pregressa. Então Deus é tão misericordioso que Ele permite que eu, por vezes, viva algumas existências sucessivas para reparar males que eu pratiquei em uma apenas. Porque sabe Ele que se nós viermos para uma existência e pretendermos em uma existência apenas praticar aí, resgatar o mal que nós praticamos em outras tantas, provavelmente nós falharíamos, porque Ele conhece os nossos íntimos, as nossas mais íntimas, os nossos vícios, as nossas imperfeições. Então, sabe Ele que se eu der que a perna essa encarnação, uma aflição maior do que a que eu posso efetivamente vencer, eu posso estar fadado aí ao fracasso. Então, a explicação que o Espiritismo nos dá para essas aflições, para as dores que nós enfrentamos, basicamente, males que eu pratico nessa existência ou também males que eu pratiquei em vidas anteriores. Muito bem, isso nos dá conhecimento, isso nos dá uma certa lógica no sentido de nós identificarmos nas nossas aflições algo que nos é colocado para um enfrentamento e ter em vista a nossa evolução espiritual. Ocorre que apenas saber disso não resolve o nosso problema. De nada adianta, se eu estou sofrendo uma aflição terrível, estou levado pela dor, estou sendo consumido pela dor, isso não é suficiente para que eu enfrente adequadamente. E aí nós nos voltamos mais uma vez à figura de Jesus. Porque Ele nos explica e diz que nós teremos aflições. O Espiritismo nos dá explicação para a origem dessas aflições. Mas somente a palavra do Mestre Jesus pode nos dar alívio e pode nos dar forças para enfrentar essas aflições adequadamente. E aí nós nos reportamos mais uma vez à palavra de Jesus, quando Ele exalta os aflitos no Sermão da Montanha e diz que bem-aventurados são os aflitos e são aqueles que sofrem porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição, porque deles será o reino dos céus. Mas Jesus nos diz mais. Jesus nos diz
Início do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, Jesus diz o seguinte: vinde a mim, todos os que sofrem e estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus nos faz então um convite para que nós, esses aflitos, que estamos sim, provavelmente muitos de nós, o caminho da aflição, porque fizemos jus a ele pela nossa conduta em outras encarnações, Jesus chama para que nós viemos ao seu encontro, para que nós busquemos a ele e ele nos aliviará, porque diz ele: o meu jugo é leve, o meu fardo é leve. E o jugo de Jesus, o fardo que Jesus nos convida a carregar, é extremamente simples, como simples é a sua palavra. Jesus pede que nós trilhemos o caminho que ele deixou, trilhemos os ensinos que ele deixou, seguir pelo caminho da retidão, praticar a caridade, semear em nossos corações a bondade, a amorosidade, não julgar, perdoar, orar, rogar aos céus auxílio. O fardo que Jesus nos convida a carregar com ele e que ele nos entrega, nada mais é do que aquele de levar as nossas vidas pelo caminho do amor e da bondade. Não nos é mais exigido sacrifícios como fizeram os primeiros cristãos, que eram atirados às feras para que as suas vidas fossem consumidas naqueles teatros, naqueles coliseus daqueles tempos. Jesus pede apenas que nós renunciemos ao nosso orgulho, que nós renunciemos aos nossos vícios, ao nosso egoísmo e sigamos com ele. Quando estamos diante de uma aflição que a vida nos coloca, e em determinado momento nós chegamos a duvidar até da existência de Deus e nos rebelar, Jesus se apresenta como o único caminho. Jesus nos chama a estar ao lado dele, a transformar a nossa vida num exemplo, ou transformar a nossa vida em alguém que se esforçou para trilhar o caminho do bem. Jesus nos convida a termos humildade e nos prostrar diante do Pai, pedindo auxílio, pedindo a Ele, nas orações, que nos seja dada compreensão, que seja do nosso coração e toda dose de rebeldia, ou de incompreensão, ou de amargor que a vida nos leva a cultivar por conta de um sofrimento. Então, a oração, a fé, a confiança na vida futura é a chave que Jesus nos coloca para enfrentarmos essas aflições, para termos coragem de trilharmos sempre o caminho da verdade, o caminho da honestidade. Porque por mais que as aflições tragam para nós sofrimentos e nos coloquem por vezes diante de escolhas que nós temos que fazer em nossas vidas através do nosso livre-arbítrio, Deus não nos coloca numa espécie de prisão e nos maneja ou nos conduz automaticamente. Deus nos coloca em situações difíceis perante a vida, mas nos dá inteligência para que nós possamos fazer as escolhas corretas. E esse Deus jamais fecha para nós a porta do bem. Por pior que seja a nossa situação na vida, o caminho do bem, o caminho da verdade sempre está aberto para que nós possamos trilhar. E a oração que Jesus nos convida a cultivar e que o Espiritismo nos explica que é muito importante para enfrentarmos as aflições, talvez não resolva os nossos problemas como num passe de mágica, mas a energia que nós sentimos, que nós cultivamos no nosso íntimo, quando nós transformamos a oração num hábito diário, numa conduta reiterada, ela é capaz de nos dar alívio para as dores. É capaz
de fazer com que o nosso sofrimento se alivie, talvez, por alguns instantes, nós possamos ver de forma mais clara a realidade à nossa frente e nos dá coragem, principalmente, para esses enfrentamentos. Porque a oração não é uma poção mágica, não é algo que remove a aflição da nossa vida. A oração nada mais é do que algo que nos habilita, porque é uma habilidade. Atrai boas companhias espirituais que passam a nos inspirar. E talvez, nesse momento de reflexão da oração, venha uma ideia em minha mente de uma solução para aquele problema que até antes eu não via algo concreto. E se não tiver uma solução imediata, porque nós sabemos que algumas das aflições nós teremos que talvez atravessar a vida com ela, a oração sensibiliza o nosso coração, nos aproxima do Pai, nos leva a trilhar ou a compreender que a aflição tem as suas causas anteriores ou atuais e deixar de lado toda a ideia ou todo o sentimento que nos coloca, às vezes, numa posição de revolta. Então, a chave para o enfrentamento das aflições, como de sorte a chave para todo o nosso bem viver nessa existência, está no roteiro que Jesus nos deixou. No roteiro que prega a simplicidade, que nos convida ao perdão, que nos convida a sermos humildes, brandos, pacíficos, a não alimentar no nosso íntimo a agressividade e os sentimentos raivosos que apenas nos desequilibram. Quando Jesus faz esse convite, vinde a mim você que está em sofrimento e eu te aliviarei, ele está fazendo um convite, como quem diz ao nosso coração, se aproxima de mim, ouve a minha voz, ore, muda a tua conduta, escolha o caminho da verdade e da honestidade, pratique a caridade, faça o bem, ame o seu próximo. Quando esse sentimento do bem, quando a conduta cristã se torna algo comum em nossas vidas, além da compreensão para os problemas que nós enfrentamos, para as aflições, nós vamos encontrar alento, vamos encontrar alívio, vamos encontrar forças para seguir adiante. E vamos encontrar força para fazer de fato as escolhas que nos habilitam no caminho do bem. As escolhas que nos habilitam a transformar a nossa existência em algo o Criador. Quando nós tomamos a disposição firme e sincera de fazer a nossa reforma moral e deixar para trás tudo aquilo que ainda me prende à animalidade, aos vícios e às imperfeições da vida, nós estamos escolhendo seguir com Jesus, tomando o seu fardo. E aí, o que Jesus nos promete é a redenção espiritual. A redenção que é aquele caminho que nos conduz ao Criador. Enfrentamos as aflições, enfrentamos os problemas que Jesus disse que nós teremos com a mansitude, com a calma daqueles que seguem nessa existência, enfrentando as mais duras aflições, mas firmes nas promessas de uma manhã melhor. Porque não há sentido algum nas palavras do Cristo e não há sentido algum no consolo que o Espiritismo nos dá se nós não confiarmos no porvir, se nós não confiarmos de que a vida continua, de que as dores são passageiras e que a nossa caminhada espiritual ela prossegue, ainda que posteriormente ao nosso desencarne. Quando nós escrevermos os últimos capítulos, os últimos dias da nossa existência aqui na Terra, estaremos certos, ou estamos certos, de que haverá um amanhã, que haverá a continuidade da vida. E é essa crença, fundamentalmente aquela que nos chama para perto de Jesus e faz com que todas as suas palavras tenham sentido. Porque aquele que esteve entre nós, que disse, tendes bom ânimo, eu venci o mundo,
está nos dizendo que assim como Ele, nós também venceremos essa etapa da vida, caminhando ao lado dele e semeando sempre o caminho do bem. Então era essa a reflexão que nós tínhamos da nossa noite, em nome da União Regional Espírita, nessa noite de sábado, que nos convida a refletir, que nos convida à introspecção, até pela temperatura um pouco, e nós, no aconchego do lar, podemos fazer algumas reflexões e desejamos a todos que tenham uma ótima noite. Quinta-feira que vem estaremos aqui novamente com mais uma transmissão, mas antes de encerrar temos alguns recados para passar. Nós estamos vivendo aí um momento em que as casas espíritas estão fechadas, mas poucas atividades estão mantidas. Então nós, antes de encerrar, eu vou passar para vocês alguns horários de atendimento que 2 casas espíritas aqui de Chapecó estão destinando ao público externo através do atendimento fraterno. Então nós temos a Casa Espírita Amor e Caridade, no bairro Palmital, que está fazendo o atendimento fraterno todas as segundas-feiras. Nosso amigo Nick está aqui, está nos passando o recado, a partir das 19h30. Então, quem tiver interesse em procurar o auxílio do serviço de atendimento fraterno, o Centro Espírita Amor e Caridade, todas as segundas-feiras, às 19h30. E aqui nessa casa que nos abriga, Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, no bairro... Aqui é o Presidente Médici ou aqui é o Médici? Aqui é o Presidente Médici, está confirmando aqui o Ayrton. Então, aqui nós está tendo atendimento fraterno às quartas-feiras, a partir das 8 da manhã, e também a partir das 18h30, quarta-feira de manhã e quarta-feira à noite. Das sextas-feiras, das 19h30 até as 20h30, e nos sábados, a partir das 14h30 até as 15h30. Então, aqui na Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, atendimento fraterno e também o passe para aqueles que gostariam de participar desse momento do passe. E também é bom a gente dizer que as casas espíritas ainda mantêm, durante os finais de semana, os programas de rádio. Na Rádio Chapecó, no sábado de manhã, o programa Hora Espírita, a partir das 8 da manhã, e na Rádio Super Condá, no domingo à noite, a partir das 21 horas, o programa Diálogo, que são levados à luz do Espiritismo, cada programa um tema diferente, em que o Espiritismo ele é difundido através das ondas do rádio. E então, para encerrar definitivamente essa noite, eu vou fazer aqui uma breve oração. Aqueles que puderem nos acompanhar, aqueles que estão no conforto do lar e estão nos acompanhando, se quiserem acompanhar e fechar os olhos, vamos fazer uma breve oração para encerrar esse momento de reflexão. Elevamos então o nosso pensamento ao alto e pedimos a Deus que dê à nossa grande comunidade terrestre alívio para as nossas dores, para as aflições coletivas que estamos enfrentando e também para as nossas aflições individuais. Que a Tua energia, Senhor, possa tocar o coração daqueles que sofrem, aliviando as dores, fazendo cessar o sofrimento. Que nós, que estamos nesse planeta e nessa existência, possamos sempre refletir e recorrer a Ti, Senhor, nos momentos de dificuldade. Que a nossa fé possa se fortalecer dia a dia e que essa fé possa moldar os nossos pensamentos e as nossas ações e que nós possamos, no nosso dia a dia, adotar a conduta que Cristo nos ensinou. Que nós possamos tomar o seu fardo e o seu jugo, que são leves e suaves,
e transformar a nossa existência num verdadeiro reflexo do que Ele nos ensinou e que nós possamos, pouco a pouco, domar as nossas más inclinações e seguir sempre no caminho do bem. Que assim seja. Boa noite, meus amigos. Até a próxima oportunidade, na próxima quinta-feira, às 20 horas, nesse mesmo canal. Boa noite a todos.